fazer umas contas rápidas aqui. Foi quase um ano tentando Foi sozinha. quase um ano, sim. Caramba. Como é que você se sentia, você lembra? Nesse período? Nossa, era uma sensação de um pouco de fracasso, um pouco de angústia, porque eu ia lá, mandava currículo, e primeiro que ninguém me chamava para fazer entrevista, né? E as poucas entrevistas que eu conseguia, eu achava que eu estava indo bem, e aí quando eu achava que estava indo bem, ia lá e recebia uma resposta negativa. Sobre essas ferramentas novas, você tinha algum tipo de preconceito com essas plataformas antes do PH? Eu acho que preconceito não, mas eu tinha medo. Porque muitas empresas que eu gostava, inclusive a que eu estou trabalhando agora, elas faziam a seleção ali pela GUP, né? E eu Então você sempre venceu a GUP. eu venci a GUP. Essa vaga foi em qual empresa? É no Boticário, que é uma empresa que era o meu sonho trabalhar, e é pela GUP, né? Então, eu entendi ali, né, no PRH a gente tem aulas específicas sobre a GUP também, de como contar sua história na GUP, como ser notado na GUP, né? Então, para mim, isso fez muita diferença. No total foram quantas propostas? Foram 3. Olá, está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas do PRH que conseguiram emprego em menos de 51 dias. Tudo bem, Pri? Oi, Rick, tudo bem, e você? Tudo bem, Pri, para a gente começar essa conversa, você conseguiu um emprego em menos de 51 dias usando o método PRH? Consegui. Quantos dias? Eu consegui o primeiro em 17 dias. 17 dias! Foi. Que maravilha, Pri. E vem cá, a sua área é qual? Eu trabalho com comunicação e marketing, aí essas vagas foram todas na minha área. Que legal. No total foram quantas propostas? Foram 3. Três Foram 3. propostas? Que maravilha. A última, você recebeu, você lembra qual foi o mês que chegou o convite da última? Ai, eu me lembro que a primeira foi essa de 17 dias, a segunda foi lá para outubro, mais ou menos, né? Que a recrutadora teve Sim. esse primeiro contato comigo. E aí foi que foi. Eu comecei em dezembro lá. Que legal, que legal, que legal. Você estava desempregada, Pri? Tava. Eu trabalhava numa empresa que eu gostava muito, eu tinha sido demitida em outubro de 2023. E aí eu tava Nossa, procurando, não fazia muito sabia. tempo. Fazia muito tempo. Caramba, então, basicamente, fazendo umas contas rápidas aqui, foi quase um ano tentando Foi sozinha. quase um ano, sim. Caramba, como é que você se sentia, você lembra? Nesse período? Nossa, era uma sensação de um pouco de fracasso, um pouco de angústia, porque eu ia lá, mandava currículo, e primeiro que ninguém me chamava para fazer entrevista, né? E as poucas entrevistas que eu conseguia, eu achava que eu estava indo bem, e aí quando eu achava que estava indo bem, ia lá e recebia uma resposta negativa. E eu não sabia exatamente o que eu estava errando, né? Então, foi um período bem difícil, assim, até considerei outras coisas, tipo prestar concurso público, sabe? Porque não estava Sei, conseguindo. sei. É uma coisa porque muita gente pensa, né? Pô, o mercado corporativo não faz sentido mais para mim, eu vou desistir do corporativo, acho que eu vou tentar concurso e tal. E muitas vezes não é o problema, não tá na pessoa, é muito mais na forma como ela tá contando as suas histórias, as estratégias que ela tá usando para Uhum. conseguir emprego, né? Mas é uma coisa que a gente deveria aprender na escola ou na faculdade, não sei, Uhum. e não aprende. Mas que bom que você me conheceu. E como foi que você me conheceu? Essa história é muito legal, Rick, porque vou contar brevemente, assim, eu estava ali um belo dia procurando emprego no LinkedIn e eu recebi uma mensagem de uma menina chamada Alana, beijos para a Alana, inclusive, e ela conversou comigo, falou que também estava buscando, né, ela viu que eu estava procurando, falou que a gente era da mesma área, então a gente começou a trocar figurinha, assim, pelo LinkedIn, né, eu acompanhando um pouco ela me acompanhando, dando dicas e tal. Que legal. E aí, depois de um tempo, não lembro quanto tempo, mas não foi muito, ela postou, fez aquele post no LinkedIn de que conseguiu um emprego. E nesse post ela mencionava lá, Ricarreira. Eu falei, gente, quem que é, né? Eu vou clicar aqui para ver quem é. E aí conheci você, Rick. E Que assim, legal. é incrível, né? Porque era uma pessoa que a Alana também, acho que ela já deu entrevista aqui, ela Já, também conseguiu o emprego em menos de 51 dias. E foi uma. Até para eu me sentir mais segura também, sabe? Conversar com ela, entender como é que era. E ter alguém
que eu conhecia, que também teve um resultado positivo, acho que me deu muita força para ir mais atrás, assim, te conhecer mais e, de fato, querer começar o PRH, sabe? Que legal, que legal. E, curiosidade, você tá falando de que cidade? Eu moro em Santo André, em São Paulo. São Paulo, porque a Alana é de Curitiba, né? Então, foi uma amizade virtual que vocês criaram sem se conhecer. Total. Que legal! O mundo virtual permite a gente conhecer pessoas, né? Isso é muito bom. Que coisa boa. E você chegou a participar lá daquele curso gratuito que eu faço, do Emprego em 51 Dias, com as 3 aulas e tudo? Participou? Participei, e aí eu lembro que eu assisti todas as suas aulas, na época eram 4. Acho que você Sim. fez tipo uma de abertura e as outras 3, né, mais específicas, assim. E foi bem legal, porque eu já vi que tinha muita coisa que eu podia mudar, que assim, que eu poderia fazer, que eu não tinha noção que eu poderia fazer melhor, por exemplo, não sei se eu posso falar isso, mas, por exemplo, colocar currículo em uma página só, sabe? Pode falar. Tá. E aí eu não sabia nem por onde começar, assim, daí você explicando, eu falei, gente, é isso, sabe? Eu tenho que me desafiar também, sabe? Que legal. Porque às vezes eu sentia que eu ficava muito numa zona de conforto de, ai, não precisa mudar. Mas não, se existe uma forma melhor, que tem pessoas que deram certo, que tá funcionando, por que eu não vou mudar, sabe? Por que eu não vou me desafiar e me propor a fazer alguma coisa nova, assim? E acho Total. que isso, tipo, me deu uma disciplina bem grande, assim, de me esforçar mais, sabe? E muito a fundo, assim, no que você ensina, Rick. Tipo, talvez eu esteja falando meio rápido, mas uma coisa que foi bem interessante, assim, quando eu comecei o PRH, ele meio que virou meu trabalho, assim. Tipo, eu era muito dedicada a ele. Eu começava às 9 da manhã, só parava para almoçar e depois voltava, sabe? Ia lá, fazia as aulas, Total. anotava, estudava, pensava, tipo, repensava a minha vida, né? Então foi bem, bem importante esse tempo, assim, de dedicação mesmo, sabe? Eu acho que Perfeito. é muito importante para todo mundo. Por isso que o nome daqui é dedicado aos especialistas, né? Porque eu não fiz o seu currículo, não fiz o seu LinkedIn, não fiz entrevista para você, né? Passei o método, que é o método que funciona para todo mundo, todos dedicados aos especialistas, e agora a pessoa precisa fazer parte dela, né? Senão, não é um passe de mágica de comprei o curso do Rick, estou empregado em menos de 51 dias. Não. Tem que ter a nossa parte de esforço também, né? Não existe Total. milagre. Total. Ô, Pri, e uma curiosidade, porque tem muita gente que assiste às aulas gratuitas e já é uma explosão de mente para a pessoa, para pessoa. Caramba, eu fiquei um ano tentando isso aqui, sem tentar essas estratégias, fazendo do jeito errado. Agora eu vou tentar sozinho, já que eu já aprendi com o Rick. E aí acaba não entrando no PRH. Isso chegou a passar um pouquinho na sua cabeça ou você não, de cara já quis entrar? Eu acho que para mim foi direto assim, eu vi as aulas e eu vi que era um conhecimento que eu não tinha e que, sinceramente, eu não tinha capacidade naquele momento de fazer sozinha, sabe? Então, por mais que eu tentasse, por exemplo, organizar currículo, LinkedIn, ou pensar em como me aplicar para as vagas, era o que eu já estava fazendo, né? Então, eu precisava de algo a mais, assim, eu precisava de ir mais além, assim, de, claro, as suas aulas eram ótimas, essas gratuitas, né? Mas eu sentia que a gente precisava se aprofundar mais. E isso foi ótimo para eu entender mais o que eu tinha que fazer de fato ali, né? Na hora de, puxa, me inscrever, tipo, porque existem segredos, né? Que a gente nem imagina, assim. Então, Perfeito. foi muito importante. Então, na hora, eu não titubeei, assim, eu assisti as aulas e eu entendi que era isso que eu tinha que fazer, sabe? Que legal. E me conte, como é que era o seu currículo antes do PRH e como é que ficou pós-PRH? Ah, Rick, ele tinha 3 páginas. Deus. Eu acho que eu nem te mostrei meu currículo. Ele tinha 3 páginas, aí tinha uma parte em cima que era só o meu nome gigante, assim, tudo em azul. Cheguei. Cheguei, exato. Assim, ele não era feio, ele era bonito, mas ele não era funcional, né? Porque uma coisa que a gente vê é que as pessoas que entrevistam, né, tanto recrutadores como gestores, eles têm o tempo deles ali, até para ler um currículo de 3 páginas, às vezes eles não estão interessados, eles só querem bater o olho, ver o que tem de mais importante ali na história da pessoa e sim ou não, vai ser entrevistado ou não, né? Então eu tentei mirar muito nessa história dentro do meu currículo, sabe? Perfeito. E para muita gente é um desafio chegar e colocar um currículo de uma página. E eu falo, ó,
Currículo de uma página, você não vai esquecer tudo que você viveu. Você vai deixar todas as suas histórias no LinkedIn e as melhores histórias você deixa no currículo, porque realmente não tem como botar todas as histórias no currículo de uma página. Por isso que a gente bota o link do LinkedIn lá no currículo. Uhum. Se a pessoa quiser, ela vai lá e vê o LinkedIn. Seu LinkedIn mudou também pós-PRH? Nossa, mudou completamente, assim, antes eu não via, inclusive, o LinkedIn como uma ferramenta útil nessa busca, sabe? Para mim era muito, LinkedIn, vou lá me inscrever numa vaga, sendo que outras 10 mil pessoas também se inscreveram, então a chance de eu ser notada aqui é bem pequena. Esse era o meu pensamento antes, né? E aí, depois de um tempo, depois que a gente fez as mudanças ali, contando as histórias e aprofundando também no LinkedIn, eu vi que as pessoas começaram a me procurar. Foi bem legal, assim, e parecia coisa de maluco, assim, questão de uma semana, tipo, 4, 5 pessoas me mandando mensagem, pessoas que eu nunca, nem eram meus contatos ali no LinkedIn, sabe? Eu falei, gente, alguma coisa tá acontecendo aqui, tá dando resultado, né? Então, foi bem legal, assim, e ver que, de fato, com essas pequenas mudanças, que não sei se são tão pequenas assim, porque, na verdade, é só uma outra forma de contar a minha história, né? Outras pessoas são impactadas ali, conseguem me achar para o cargo que eu queria, né? Porque eu estava procurando ali analista de comunicação. Então, eu me inscrevia para analista de comunicação e eu coloquei no meu LinkedIn também que eu queria isso, né? Então, as pessoas, os recrutadores começaram a me achar e começou a fazer muito mais sentido, sabe? Perfeito, perfeito. Provavelmente porque você começou a entender como é que funciona o LinkedIn Recruiter, né? Que é o LinkedIn de nós, recrutadores, como que a gente busca, e não ficou focada em SSI do LinkedIn, um bocado de coisa que ficam divulgando por aí de mentiras. Você chegou a cair em alguma nesses cantos da sereia, quando você não conhecia o PRH? Eu já tinha ouvido falar que era importante publicar muita coisa no LinkedIn para as pessoas te acharem. Eu não seguia isso, porque como eu falei, né, eu acabava não usando muito o LinkedIn, mas eu vi que, assim, eu, por exemplo, até hoje, eu não publico muita coisa no LinkedIn, sabe? E não E aí, precisa, né? não No PRH a precisa, gente fala que não exatamente. precisa. Exatamente. E as pessoas mesmo assim me encontram. Teve uma vez que eu fiz o teste para ver qual que era o meu SSI depois do PRH, e ele ainda era baixo, sabe, Rick? Mas assim, não foi uma coisa que me impactou negativamente, pelo contrário, sabe? Porque eu estava usando as estratégias corretas, né? E parece que isso seria gastar uma energia, gastar um tempo que, sei lá, eu ia colocar muita expectativa ali e não ia dar resultado, sabe? Total. Então, foi bom isso para mirar no lugar certo, para eu fazer de fato a coisa certa para as pessoas me acharem, sabe? E até Total. hoje, assim, eu já estou empregada e até hoje tem gente que me manda mensagem no LinkedIn, me chamando para entrevista, sabe? Mesmo sem eu me inscrever nem nada, assim. Sem Então, publicar, sem se preocupar com isso, né? exatamente. Perfeito. Que é uma coisa que a gente brinca lá no PRH, né, na comunidade. Ó, se seu SSI do LinkedIn tá menor do que 60, menor do que 70, tem que comprar o curso do concorrente, porque o do Rick aqui, eles sempre falam isso, né? Se tá menor do que 60, você tá lascado, tá ferrado, não vai ter emprego, e não é verdade. Tipo assim, não é verdade. Tem que focar no LinkedIn Recruiter, que é o que realmente gera resultado. E vem cá, sobre essas ferramentas novas, GUP, esses outros ATS, você tinha algum tipo de preconceito com essas plataformas antes do PH? Eu acho que preconceito não, mas eu tinha medo. Porque muitas empresas que eu gostava, inclusive aqui eu estou trabalhando agora, elas faziam a seleção ali pela GUP, né? E eu Então você sempre venceu a GUP. eu venci a GUP. Não, aliás, Rick, mais de uma vez eu venci a GUP, viu? Não foi só nessa vez, não. E se você se sentir confortável, essa vaga foi em qual empresa? Essa que eu tô agora é no Boticário, que é uma empresa que era o meu sonho trabalhar, e eu sei que é o sonho de muita gente também. Muita gente, muita gente. Muita gente. E é pela GUP, né? Então, eu entendi ali, né, no PRH, a gente tem aulas específicas sobre a GUP também, de como contar a sua história na GUP, como ser notado na GUP, né? Então, para mim, isso fez muita diferença, assim. Isso foi uma das coisas que eu me dediquei muito nesse meu processo, né? E é isso, quando a gente se dedica, a gente tem resultados. Eu sou exemplo disso, assim, eu tô colhendo esses resultados agora, sabe? Então, Que maravilha, Pri. Uma curiosidade, você seguiu à risca o que a gente fala de GUP? Porque uma coisa que a gente fala é, pega o currículo do PRH,
Ctrl+C, Ctrl+V na Gup, nos outros sites de vagas, e aí tem gente que fala, mas Rick, eu já ouvi falar que a Gup fala para botar um currículo enorme lá dentro, que não importa para o algoritmo. E a gente fala o contrário, né? Pega o currículo de uma página e coloca na Gup. Você seguiu isso à risca? Sim, eu segui essa risca porque acho que não é a quantidade de coisas que importa, né? Mas a forma que a gente conta. Então, ali eu coloquei muito da minha experiência de uma forma que combinasse com a vaga mesmo, né? Porque de fato combinava e isso foi natural mesmo, né? Só que agora a forma de contar era uma forma que os recrutadores se interessavam. Então, eu mirei, por exemplo, ali no Boticário que eu queria muito e foquei naquela vaga, né? A gente fala muito da nossa vaga ideal. E eu tinha essa vaga em mente, né? Então, como eu posso falar? Eu de fato me dediquei a essa vaga, né? Então, foi bem legal. Eu lembro quando chegou, a primeira mensagem da Gup que chegou não foi do Boticário, foi de uma outra empresa, que eu fiz entrevista também, foi bem legal. Mas aí depois chegou o Boticário, né? E aí eu falei, não, agora é minha hora. E aí deu certo. Que maravilha, porque realmente, assim, quando a gente sempre faz alguma turma nova, seja do curso gratuito ou do PRH de fato, muita gente fala, Rick, meu sonho é trabalhar no Boticário, meu sonho é trabalhar no Boticário, mas é na Gup. Eu não me candidato porque é na Gup. Eu falo, meu Deus do céu, não é para você deixar de se candidatar por conta de uma ferramenta. Aprende uma ferramenta e você vai aprender as outras. E uma coisa que a gente fala no PRH a gente vai fazer um currículo. E esse currículo não é um currículo para vencer a Gup. É um currículo que você vai copiar e colar na Gup, na Cato, vagas.com, Indeed. É o 80/20. Então, tem gente que fala assim, o Rick ensina errado porque a Gup fala que pode botar um bocado de coisa lá na plataforma. Vai falar, não, nosso currículo é o padrão para todos os sites de vagas, porque funciona para o algoritmo e funciona para o recrutador. O algoritmo realmente tanto faz se o currículo ele é extenso, se ele é pequeno e tal. Mas para o recrutador, se tiver um currículo enorme lá no cadastro da Gup, realmente fica bem cansativo de ler todas as informações. Então, que bom que você seguiu a risca para eu poder continuar indicando isso para a galera. Total. Não, interessante que você falou isso, Rick, porque era assim mesmo. Meu currículo na Gup era no site da 99 era o mesmo, no outro site era o mesmo. E eles funcionavam, assim, eu já fui chamada para entrevista não só pela Gup, claro, né, mas por outras plataformas também, e era sempre esse mesmo currículo, assim, então Que legal. é uma forma de otimizar mesmo o tempo de uma forma inteligente e funcional mesmo, né, então... Total. Chega uma hora que tem gente que fica querendo melhorar muito o currículo, deixar ele muito perfeito, a gente fala, é 80/20, não fica buscando pelo em ovo, não. Sim. Porque é 80/20, chega um momento que você já tá com os princípios que a gente fala, histórias, palavras-chave, números, é mais relevante você ir para as estratégias de ataque, de se inscrever em vaga, fazer network, várias coisas que a gente fala, do que ficar ainda arrumando a casa para deixar essa casa perfeita. Você concorda com isso? Total. Acho que uma etapa importante a gente ter essa casa organizada, mas também a gente tem que ter essa iniciativa de encontrar as pessoas, se conectar com as pessoas, né? Então, por exemplo... se conectar com o recrutador, mesmo a gente não tenha passado, é legal ficar ali no radar. Posso contar uma história falando nisso, Rick? Claro que pode. Eu lembrei agora, eu nem lembrava. Mas essa primeira do Boticário foi uma recrutadora incrível, assim, gosto muito dela. Eu me conectei muito a ela, e aí eu fiz o case, e eu fiquei em segundo lugar no case. Então, eu não tinha passado de primeira. Aí o que aconteceu? Eu aceitei aquela outra proposta que eu também tinha passado, aí beleza, fui para lá. E aí passou um tempo, acho que uns 15 dias, assim, foi rápido. Essa mesma recrutadora me mandou uma mensagem no WhatsApp, eu falei, meu Deus. Antes de eu ler a mensagem, eu vi que era ela, eu falei, meu Deus. Aí eu li e ela tava falando, Pri, lembrei de você, porque abriu uma outra vaga no mesmo time. E aí ela me perguntou se eu estava interessada, e eu falei, claro que eu tô, né? Então, não tem dúvidas. E aí foi bem legal, assim, porque surgiu de um ponto que foi uma conexão com a recrutadora ali, né? Um dos princípios do PRH, 2 princípios que eu acho que tem a ver com essa história sua história é o seu maior diferencial, porque se você provavelmente não tivesse contado bem a sua história nas entrevistas, no processo seletivo, você não ia ficar marcada na cabeça dela para ela poder te mandar mensagem no WhatsApp depois. E o segundo princípio do PRH é não recusar a entrevista. Porque por mais que você não passe naquela entrevista lá,
Se você chega num contato quente, conta bem sua história, é um investimento de curto, médio e longo prazo. Às vezes pode não funcionar para essa vaga, mas depois a recrutadora pode lembrar de você que foi o que aconteceu, né? Que bom. Que bom. Se você está gostando desse conteúdo, já se inscreva aqui no próximo curso gratuito do Emprego 51 Dias para você poder participar desse evento ao vivo comigo e conseguir o seu emprego o mais rápido possível. O link está aqui na descrição e também no comentário fixado desse vídeo. Ô Pri, eu queria saber de você em relação a entrevistas. Você acha que o seu processo de entrevistas melhorou pós-PRH? Nossa, muito, Rick. Muito mesmo, assim, porque no PRH a gente tem algumas técnicas, né, de como responder, quanto tempo, etc. Como, né, para fazer uma linha do tempo, assim, do que falar. E antes eu acho que eu só falava, meio que sem pensar no que a pessoa tava esperando de mim, assim. Então eu meio que contava uma história sem vincular com a vaga, necessariamente, né? E eu entendi que, não, puxa, eu tenho histórias que fazem mais sentido para essa pergunta que essa pessoa está me fazendo aqui, né? Então foi interessante eu aprender a rever as minhas histórias, né? E assim, de novo, como eu falei, né? Antes da entrevista eu sempre me preparava, pensava no que a pessoa poderia perguntar, né? E quais histórias eu poderia contar que fizessem sentido com aquela vaga para aquela pessoa ver que eu era de fato alguém valioso ali para aquela vaga, né? E isso foi muito que eu aprendi ali com você no PRH, sabe? Porque antes eu meio que contava aleatoriamente, assim, o que aconteceu comigo, mas assim, sem uma estratégia, né? Então, acho que o PRH ele me direcionou muito para falar de uma forma breve o que fazia sentido para a pessoa querer saber mais sobre mim e me ver como alguém valioso ali para aquela posição, sabe? Perfeito. E isso é muito importante, porque assim, tem gente, muita gente fala assim, Rick, eu só preciso de um currículo muito bom, um modelo de currículo, me passa isso, que aí na entrevista eu me garanto. Eu falo, rapaz, da minha experiência como recrutador, eu tenho certeza que a maioria dos brasileiros não sabe contar suas histórias nas entrevistas, valorizar da melhor forma, em 2 minutos, só contando as histórias relevantes. Tem gente que, assim, eu sou da área do marketing, da comunicação, de vendas, pode deixar que eu me garanto na entrevista. Eu falo, rapaz, eu acho que não, viu? Porque é muita técnica ali que a gente tem que aplicar para poder realmente ser marcado, né, no processo seletivo. E às vezes pode até ser um tiro no pé, né? A gente acha que tá falando super bem e acaba falando demais ou acaba falando coisas que não tem nada a ver com aquela posição, assim. Então, o segredo é a gente se preparar, né? Se preparar com a estratégia certa. Perfeito. Ô, Pri, pelo que eu lembro, aí você me corrija se eu estiver errado, você recusou a sua primeira proposta que você recebeu, né? Essa proposta de 17 dias. Você lembra como é que foi essa jornada, tipo, essa tomada de decisão? Como é que foi depois de ter desistido dessa proposta? Sim. Não, foi bem legal, Rick, porque foi assim, foi rápido, né? 17 dias eu tava ali aplicando com tudo que eu tava aprendendo do PRH, então foi muito bom, porque eu vi de fato a coisa acontecendo, e aconteceu rápido, né? E aí eu passei, né? Não recusei a entrevista, passei nesse lugar, só que acabou que não era um lugar que eu gostaria de construir minha carreira, enfim. E tudo bem, né? É que nem, tipo, questão de namoro, às vezes não dá um match, e tá tudo bem, bola pra frente. Perfeito. Exatamente. E aí, em algum momento ali, eu vi que, puxa, o que eu fiz deu certo. Então, se eu fizer de novo, vai dar certo de novo. Né? Então, eu senti uma confiança muito grande nesse processo, assim, né? No que eu estava fazendo, no que o PRH estava me oferecendo, assim. E, de fato, sabe, Rick? Tipo, se eu me esforço para realizar alguma coisa e eu tenho ali todo guia, todos os mecanismos que estão ao meu favor para me ajudar, e eu já comprovei que deu certo, então... E eu vi que não era o lugar que eu queria, então eu sei que eu vou conseguir de novo, sabe? Eu lembro que eu até falei isso para você, que eu tinha muita confiança em você e muita confiança no processo, né? E, de fato, assim, é uma questão de ver que, assim, eu vi que deu certo e eu me esforcei. Então, eu sabia que eu ia conseguir fazer de novo, sabe? E eu consegui de novo, mais 2, né? Então, é isso, tem que ter a nossa correspondência mesmo. Que legal. Uma coisa que eu falo para... Não sei se você já viu falando isso para os alunos, que é uma vez dedicado especialista, para sempre dedicado especialista. Por quê? Quem aprende não depende. Se você já validou que sabe fazer um processo rico de histórias, por isso que o nome é PRH, né? Você já teve um currículo rico de histórias, LinkedIn rico de histórias, entrevistas ricas de histórias, fez todo o processo.
quando chegar uma outra vaga, você tem grande chance de novo ser a pessoa selecionada, porque você já passou por isso. E é um conhecimento que leva para a vida, né? Você não vai precisar toda hora ficar perguntando para mim, Henrique do céu, o que eu faço isso aqui e agora e tal. Não, você entendeu e vai sozinha. Exatamente, é um conhecimento que fica para a vida mesmo, né? E aí não fica dependendo de, sei lá, né, de qualquer outra coisa. Sim. Mas eu lembro, Pri, que quando você fez isso, eu acho que você foi uma das primeiras da sua turma a receber proposta. Foi uma das primeiras, ou então foi até a primeira, em 17 dias. E aí eu falei assim, rapaz, essa Pri é corajosa, viu? Porque muita gente não tomaria essa decisão de recusar e confiar no método, já ia abraçar a primeira oportunidade, mas você falou, poxa, eu investi no método correto, o método funciona, não é a minha vaga ideal e tá tudo bem, vou ver se outra pessoa quer essa vaga e eu vou buscar novas oportunidades, né? Então, você realmente é uma dedicada especialista que me dá orgulho. Ai, que bom. Eu tive um bom professor. Você falou disso, eu lembro que na época eu mandei, a gente tem a comunidade do bem, né? Daí eu mandei essa vaga para uma outra pessoa ali da comunidade do bem, ela foi fazer entrevista, então é isso, né? Um vai ajudando o outro também. Total. E até por falar nisso da comunidade do bem, o que você achou da comunidade? Você imaginava que seria tão do bem assim? Nossa, eu achava que era meio da boca para fora, sabe? Mas não dá para explicar, assim, quanta ajuda que eu tive. Começando ali pela Alana, né? Que antes de eu entrar no PRH, ela já, né, veio super oferecendo, super querendo conversar. E outras pessoas que depois eu mesma fui pedir ajuda, né? Pessoas que também passaram no Boticário, né? Porque eu não fui a única, eu sei que tem outros também que já passaram, que eu já conversei um monte, que super me apoiaram, assim, me indicavam coisas, né? Então é isso, da gente saber que, olha, às vezes não é para mim, mas pode ser para o outro, ou se não funcionou para aquela pessoa, pode funcionar para aquela, né? Então a gente realmente se preocupa, assim, a gente se ajuda e vira meio que quase que uma família, assim, né? Porque a gente sabe, esse é o ponto, né? A gente se identifica muito nessa dificuldade de estar buscando emprego e a gente sabe que não é fácil, né? Então, quando a gente tem quando a gente tem algo de bom para oferecer e tem outras pessoas vivendo a mesma coisa que a gente, então vamos oferecer, sabe? Acho que esse bem ele vai se tornando mais natural também, sabe? Perfeito. Graças a Deus, a cada turma, eu nunca tive uma turma que teve aquela cultura de competição, competitividade, não vou ajudar, não vou dar essa dica não vou dar um feedback porque é meu concorrente. Não, todo mundo sempre vamos se ajudar, um consegue emprego, eu puxo o outro, é uma comunidade do bem. Agora a gente está fazendo um movimento de juntar as turmas também, então independente de qual turma, a Lana não era da sua turma e te ajudou. Você provavelmente, alguém de outras turmas já deve ter falado com você, porque eu já falei de você para outras pessoas, e você deve ter ajudado também. Então, eu acho que isso é bonito demais, né? Fazer o bem faz com que a gente receba o bem também. E realmente é uma comunidade do bem lá dentro. Com certeza. E até para a gente poder sempre estar melhorando o método, Pri, principalmente para quem já está na comunidade do bem, tem uma pergunta que eu sempre estou fazendo para os especialistas, que eu queria fazer para você, que é, qual que você acha que foi um grande acerto para você conseguir o seu emprego em 17 dias? Rick, acho que foi a soma de muitas coisas, assim, mas um grande acerto foi seguir o método. Um grande resumo foi seguir o método, obedecer, sabe? Porque antes como eu comentei, eu era meio solta, querendo fazer as coisas por mim, assim, e quando a gente tem alguém que já sabe o caminho das pedras e a gente sabe que deu certo, não só para uma pessoa, mas para muitas pessoas, tem alguma coisa ali que realmente funciona, né? Então, tem esse ponto de confiar no processo, mas assim, não é só confiar, é dar o meu esforço ali também, né? Então, acho que foi essa união de me esforçar muito, me dedicar muito, e o resultado veio, assim, porque era uma fonte de conhecimento que eu já tinha segurança, eu já sabia que deu bons resultados, sabe? Acho Total. E isso é muito importante, Pri, porque tem muita gente que entra um pouco de prepotência falando assim, eu já vou pular lá para o módulo de LinkedIn, para o módulo de currículo, de GUP, porque eu preciso melhorar logo isso. E existe um passo a passo. Não adianta arrumar casa se você não faz um bom processo de autoconhecimento, se você não sabe quais são suas histórias, se essas são suas melhores histórias, qual é a sua vaga ideal, como quebrar a objeção, como fazer transição de carreira. Tudo isso vem antes de arrumar casa, esse processo de autoconhecimento que a gente fala. E tem gente que pula e depois vai ter que voltar. Então, acho que seguir o método realmente
É uma coisa que a maioria dos especialistas fala isso, sabia? É passo a passo, Rick. Seguir o passo a passo. É simples, né? Não tem segredo. Tipo, tá na Perfeito. nossa cara, é só seguir. E assim, uma coisa que eu penso muito é que às vezes eu já quero ser a melhor, assim, vou contar uma outra história nada a Pode ver, contar. mas aliás, ano passado, em 2024, eu comecei a fazer aula de jiu-jitsu, né? E aí eu lembro que quando chegou lá na aula, eu já queria ser a melhor, já queria impressionar o professor. E obviamente eu não consegui fazer isso, né? Tipo, e aí teve uma hora que o professor olhou para mim e falou assim: não se cobra tanto, vai devagar, vai no seu tempo. Tipo, essas outras pessoas, elas também passaram pelo que você passou agora. Então, não se preocupa de ser pequeno Total. agora. Se você é pequeno agora, significa que você tem o seu processo de crescimento, sabe? E eu lembro muito disso, assim, acho que é uma humildade que a gente tem que ter mesmo, de começar ali. Tipo, puxa, já tô investindo aqui, sabe? Vou começar ali do começo, porque eu quero aproveitar o máximo disso e viver o meu processo ao máximo possível, assim, descobrindo o máximo possível sobre mim mesma que eu ainda não conheço, sabe? Que eu de fato Perfeito. descobri. Então, é bem legal, assim, Perfeito. seguir esse processo com humildade mesmo, sabe? Perfeito. Isso que o seu professor falou está conectado com um dos princípios do PRH, que a gente fala lá no início, que é respeite seu ritmo, mas não pare. Cada um vai ter uma velocidade, vai ter gente que vai conseguir emprego mais rápido. Rick, todo mundo consegue emprego em 51 dias? Não. É óbvio que não. Isso é uma homenagem para o meu pai, que faleceu com 51 anos de idade, tinha esse projeto, mas não foi para frente. Mas tem gente como a Pri que consegue em 17 dias, tem outros que conseguem com 40, acho que a Lana foi isso, tem outros que conseguem com 51, depois de 51, e tá tudo bem. O importante é respeitar seu ritmo, mas não parar, porque senão a gente acaba desistindo desse processo e é um método, pô, que já tem centenas de pessoas que conseguiram, funciona para todas as áreas, todas as idades. Eu acho difícil uma pessoa hoje acreditar que não funciona para ela, né? Se ela assistir todas as especialistas, não tem como. Não tem como. E é isso, né? A constância mesmo da gente se dedicar, sabe? Não tem segredo. É isso, é se Perfeito. dedicar. Perfeito. Pri, e se você pudesse voltar atrás e fazer alguma coisa que talvez você não tenha feito e tenha te atrapalhado nessa jornada? Um arrependimento, um erro? O que você poderia trazer aí de aprendizado? Olha, Rick, eu acho que no começo eu dei muito gás e consegui em 17 dias, né? E tem a ver com isso que a gente está falando da constância. Teve um momento ali que, depois de um tempo, eu parei de ver as aulas todo dia, sabe? Parei de. Sei lá, não, eu não parei, mas diminui muito o meu ritmo, assim, né? Então, eu assistia uma vez por semana. E aí, naturalmente, as coisas iam diminuindo o ritmo, assim. Então, uma coisa que eu vejo que eu consegui retomar depois, né, foi ter mais disciplina nesse sentido, assim, de fato encarar e estar ali no LinkedIn, conversando com as pessoas. E uma coisa que é importante, assim, eu acho que, aliás, eu sei que eu sou uma pessoa que eu sou um pouco tímida em alguns momentos, então eu tinha algumas questões de ir lá no LinkedIn e ficar com vergonha de falar com alguém, Fazer etc. network, né? Que a gente indica. Exatamente. E aí eu falei, gente, não, tem que vencer isso aqui em mim, sabe? E era uma barreira que eu tinha também que talvez eu tenha demorado um pouquinho para quebrar, mas eu quebrei. E aí teve resultados bem legais também, sabe? Então, acho que ter constância e não ter medo de errar, sabe? Porque não vai sair perfeito da primeira vez, mas a gente vai vivendo o processo e vai aprendendo e se conectando com as pessoas. Então, para mim é um aprendizado, assim, até hoje eu tô aprendendo também, sabe? Total, total. E isso é muito importante, Pri, porque, assim, tem muita gente, nessa última turma agora, turma 9 que tava falando comigo, Rick, pô, velho, eu tava super animado no autoconhecimento, fiquei super animado no arrumar casa, depois a parte do atacar, de se inscrever, de fazer network, chega uma hora que cansa. O que você me recomenda aí para eu não ficar cansado e não desistir? Eu falei para as pessoas, não sei se você concorda, mas assiste uma entrevista dedicada ao especialista todo santo dia. Tem mais de 90. Enquanto você está se inscrevendo, enquanto você está fazendo network. Porque você vai ouvir o que a pessoa fez, que passou pelo PRH, o que deu certo para ela, o que deu errado. Você vai ouvir e falar assim, pô, o método funciona. E você vai se motivar de novo e falar assim, velho, é só continuar que uma hora vai chegar. Pode ser em 51, pode ser antes, pode ser depois, mas uma hora vai chegar se a gente não desistir, né? Não, eu assistia várias vezes, várias entrevistas, assim,
pessoas que, tanto algumas que passaram no Boticário, como outras que passaram em outros lugares, assim, e de fato, acho que aumenta muito essa energia de, assim, eu não me sentia sozinha, né? Quando eu Perfeito. tava ao léu, assim, sem estudar, por exemplo, eu me sentia mais sozinha, mas aí eu lembrava que não, que tem outras pessoas vivendo esse processo também, que já Perfeito. passaram por isso, que tem muito para acrescentar também, sabe? Então Perfeito. faz parte também dessa comunidade do bem, eu acho. E como é que você se sente hoje como uma dedicada especialista? Se imaginava aqui conversando comigo? Nossa, eu gostaria muito, não, na verdade eu imaginava assim, porque Que bom. eu imaginava assim, porque é isso, né? A gente tem que confiar. E eu confiava Sim, que eu ia conseguir, assim. que maravilha. Confiar com essa segurança de que, não, eu sou capaz de fazer, vou me dedicar e tal. Eu super me imaginava, acho que por causa disso, assim, porque eu queria muito e eu me dediquei, enfim, então, naturalmente, eu gostaria que fosse uma consequência, sabe? Então, é muito legal estar aqui também, ajudando a inspirar outras pessoas, sabe? Que Que legal. outras pessoas possam fazer parte dessa comunidade do bem também. Que legal. E você entrou na CRH, né? Que é a nossa comunidade rica de histórias, para ajudar as pessoas a terem carreiras ricas de histórias e poder crescer, ter processo de mentoria individual, mentoria em grupo, porque Uhum. o PRH é só o começo, não sei se você sente isso, que é só o começo, é um divisor de águas na nossa carreira, mas a gente não pode parar, né? Senão a gente volta para aquele formato no mundo corporativo de só entregar tarefa, de não Uhum. ser protagonista na nossa carreira, de não pensar o que a gente pode fazer para crescer, não fazer network com pessoas fora da nossa empresa. Então, estar na CRH, eu acho que foi uma decisão muito correta sua de ter entrado. A gente ficou super feliz quando você entrou, muito feliz mesmo, assim, e saber que você vai ficar 2025 inteiro com a gente é bom demais. Não, é isso. E você estava até, antes você trouxe a analogia do namoro, né? E eu fico pensando nisso, assim, que às vezes numa história tem aquele e viveram felizes para sempre. E talvez o conseguir o emprego, às vezes a gente acha que é o e viveu feliz para sempre depois do emprego. Só que não, gente. Ali depois que você casa com a pessoa, tem toda uma história a ser construída, tem muita coisa que vocês vão viver, muita coisa de dificuldade mesmo a ser superada. E com o trabalho é a mesma coisa, não é só porque eu entrei no emprego que eu queria que vai ser um mar de rosas, assim. Eu sei que eu preciso me aprimorar, tenho que me dedicar, tenho que entender muita coisa. Então, é isso, assim, é um investimento que eu sei que eu tenho que continuar fazendo pela minha carreira mesmo, né? Total, total. Que é uma coisa que eu faço o tempo todo. Não sei se vocês percebem, mas, pô, antes, na sua turma, eu tinha um LinkedIn, que era o LinkedIn Recruiter mais básico. Nessa turma de agora, a gente já tem um LinkedIn um pouquinho mais pesado, uma ferramenta bem mais cara. A gente sempre investe em mentoria de marketing aqui para ver como que a gente pode estar melhorando nossa estratégia de marketing. Porque a gente só vai crescer se a gente investir em educação. Só, só. Educação que realmente dá ROI, né? Que dá um retorno aí sobre o investimento que a gente fez. Então, ficamos felizes de você ser uma das primeiras aí a pegar essa jornada da CRH de um ano. Acho que é a primeira aluna a pegar isso. Acho que sim. Isso é Então, muito é bom. bom demais isso. Estamos animados para poder, quem sabe, no final do ano, ter uma outra entrevista, não de dedicada a especialista, mas dedicada a faixa, talvez outro nível aí, enfim, e contar que cresceu na carreira. Muito bom. Pri, para a gente finalizar, qual conselho você daria para uma pessoa que estava, assim como você, talvez perdida, desorientada, com um sonho de trabalhar no Boticário, um sonho de vencer a GUP? O que você daria de conselho para essa pessoa? Eu acho que algumas coisas. O primeiro é não tenha medo. Eu acho que eu, por exemplo, eu tinha muito medo de me arriscar e de tentar coisas novas. E quando eu conheci o Rick, eu entendi que não, que eu tinha que realmente fazer alguma coisa ali. E que, assim, nada é impossível, gente. Eu acho que se a gente traçar um plano e seguir o plano, ele muito, muito, muito provavelmente vai funcionar, sabe? Então, assim, se for com a estratégia correta e com o direcionamento correto, a gente vai conseguir. Então, é isso, assim, fica uma mensagem para que a gente não se desespere, porque eu sei que procurar emprego, nossa, é angustiante, é ruim, a gente fica preocupado com um bilhão de coisas. Mas, assim, existe um caminho e claro que a gente tem que corresponder a esse caminho, né? A gente tem que se esforçar, se dedicar e aí tudo dá certo. Perfeito, maravilhoso. E você falou que era tímida, não parece nem um pouco. Vou pedir para a galera comentar se acha que é tímida. Não parece nem um pouco. Eu tenho me esforçado. Muito bom. Se as pessoas quiserem falar com você, Pri, no LinkedIn, elas podem falar com você? Podem sim. A gente vai É colocar a lá.
cara, né? Priscila Hífen Carpinelli Hífen Caldeira, não é isso? Isso mesmo. Priscila Carpinelli. Perfeito. Vou pedir para minha editora colocar aqui, só para facilitar para a galera poder se conectar com você. Pri, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pela sua trajetória, pela sua história, pela sua dedicação. 3 propostas, 3 vezes dedicada a especialista. Que maravilha! Então, acho que o jiu-jitsu ajudou a manter essa constância, a querer lutar sempre, não desistir. Pois é. Obrigado mesmo, viu, por compartilhar isso com a gente, de verdade. Muito obrigada, viu, Rick? Obrigada por ajudar a mudar minha vida e de tantas pessoas também. Beijo, Pri. Tchau, tchau. Se você chegou até o final desse vídeo, é porque você está se dedicando e é uma prioridade para você conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então faz o seguinte, vai aqui na descrição e no meu comentário fixado também, para você se inscrever e participar do próximo curso gratuito do Emprego 51 Dias. Lá a gente vai dar vários presentes, materiais, análise de LinkedIn, vai ter muita coisa para que você possa entender exatamente como melhorar sua GUP, melhorar o seu LinkedIn, como passar nas entrevistas e conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então, vai aqui embaixo e já se inscreva no nosso próximo evento.